Black Sky. Resumo: quando você é um Black e ninguém tem todas as cartas além de você. Nenhum Lorde das Trevas com rancor, nenhum diretor com uma profecia e certamente não a família da máfia mais influente do mundo. Dorei é tão Black quanto Potter e ela não vai deixar ninguém passar por cima dela. História de construção lenta. Capítulo 66. De chá e conversa. Vestido com o uniforme da varia do ano atual, que o fazia parecer um delinquente de uma gangue americana de motoqueiros sem as tatuagens, com uma mochila pendurada em um ombro, Squalo ficou na porta de um dos prédios que abrigava membros solteiros da Vongola e apertou o botão marcado Paternò Castelo, P enquanto olhava o relógio. Ainda faltavam 3 minutos para as 4, bom. Ele chegou no horário. Petronila era uma névoa e um pouco engraçada sobre o tempo, especialmente na hora do chá, porque ela era uma daquelas névoas dramáticas e tinha uma queda por modas e costumes tradicionais ingleses. Assim, depois que ele chamou a atenção dela sobre a troca de provas de teatro, Nila se recusou a deixá-lo em paz até que ele chegasse a um acordo e concordasse em visitá-la para chá e biscoitos 2 vezes por mês, no mínimo. Quando exatamente agendava essas visitas, era decisão dele, mas se falhasse em visitá-lo 2 vezes por mês, Petronila o invadiria em algum momento altamente indesejado e o arrastaria para exigir uma explicação. Ele a conhecia bem o suficiente para perceber que isso era uma possibilidade muito real. Isso ainda não tinha acontecido, mas Nila era muito literal com suas ameaças e Squalo não estava disposto a dificultar sua vida se isso pudesse ser evitado, então havia ido ao chá com seu novo amigo de forma rápida e confiável nos últimos 2 anos. Isso inevitavelmente o levou a conhecer e conhecer seus poucos outros amigos, todos mists, mulheres e socialites dedicadas. Eles teriam irritado seu pé se não fossem todos manipuladores implacáveis e ardilosos da ordem social dedicados ao avanço dos Vongola, de preferência em vez dos corpos trêmulos, mas ainda respirando, de seus rivais. Um bando de arpias ferozes podiam ser, mas usavam a inteligência e Squalo aguentava um certo nível de chiurear feminino para manter uma conversa inteligente. Para ser honesto, Squalo gostava de tomar chá com Nila e suas companheiras arpias porque o drama incisivo e sutil da névoa não poderia competir com o drama errático e avassalador da varia, que era o que consumia sua vida desde que o Boss foi colocado no congelamento no ano anterior. O drama da varia vinha piorando gradualmente desde que Enrico morreu, o que levou Squalo a jogar Levi pela janela fechada 3 dias atrás e ameaçar muito alto renunciar em favor de Tyran se não se organizassem. Eles eram varia quality e deviam agir como tal. Tyran tinha sido o chefe da varia após o fim da Segunda Guerra Mundial e se aposentou para a limpeza em favor do cara que TYR matou para conseguir o título, então ele já era velho para ser assassino. Mas o fato de todos na sede terem se acalmado instantaneamente e começado a agir como profissionais, e não como crianças pequenas, dizia tudo sobre o quão absolutamente assustador o cara ainda era. Squalo, claro, então precisou ter uma conversa discreta com Tyran sobre como aquilo era só uma ameaça e que ele não ia realmente forçar o homem a lidar com papéis de novo, mas isso foi um pequeno preço a pagar por paz e sossego de verdade. Agora ele podia sair da sede da varia por mais de 15 minutos seguidos sem temer o caos ao qual voltaria. Idiotas, todos eles. A limpeza e a inteligência ainda estavam em busca de pessoas atrapalhando o sucesso e a eficiência dos Vongola, e só porque a varia estava ganhando trabalho com isso não significava que não seriam alvo se ficassem enrolando como vinham fazendo. Pelo menos ele tinha as mulheres, a limpeza e sua própria equipe de chuva do seu lado, que era a única razão pela qual ele ainda não tinha realmente renunciado. As senhoras varia, incluindo aquelas cujos papéis diziam que eram homens, não eram pessoas para se brincar e todas podiam ver que a situação atual com os Vongola era precária demais para que comportamento animado fosse uma boa ideia. Ficar na sua era a coisa mais inteligente a fazer agora e todos estavam fazendo isso o máximo que podiam. O serviço de limpeza gostava de Squalo porque Tyran gostava de Chanchus e Squalo foi quem fez de Chanchus o chefe varia, então ele tinha total apoio deles. O Ren Squad o apoiava porque eles eram seu povo antes de tudo, e desrespeitá-lo não era algo que eles iam deixar passar. Infelizmente, essa lealdade causou muitos dos confrontos e houve uma rivalidade total se desenvolvendo entre o Ren Squad e o Storm Squad antes de Squalo ameaçar todos com Tyran e todos recuarem porque, assassinos ou não, eles ainda tinham instintos de sobrevivência.
Belfregor, que não passava de um espinho no sapato de Squalo durante todo o último ano, de repente se calou, se concentrou e até começou a apoiá-lo em algumas coisas em vez de miná-lo por princípio. O que o espadachim sabia que tinha mais a ver com o fato de que Tyran estava atualmente no comando da saúde e educação do pré-adolescente psicopata do que qualquer outra coisa. Como chefe de administração, Tyran teve que seguir certos limites estabelecidos, o que não seria mais o caso se ele fosse Varia Boss e Bel já tivessem sido severamente traumatizados por Tyran dentro desses limites. Bel podia ser um monstro homicida, mas era um garoto genial e inteligente. Além disso, comparado ao Tyran, Squalo era legal. Ele também era paciente, perdoador e permissivo, tudo isso que a Varia apreciava e não queria perder. A verdadeira razão de Squalo ter surtado 3 dias atrás era que ele tinha menos de uma semana para encaixar 2 visitas a Petronila neste mês e nem sequer conseguia chegar até a porta da frente desde meados de julho. Parte disso era por ser o aniversário do caso do berço, ainda um nome idiota. Mas parte era o estranho chefe doppelganger que agora Varia tinha prova de que realmente existia e o fato de que ele havia sumido completamente da face da terra logo após sua conversa com Squalo. As camorras estavam todas extremamente gratas e haviam feito alguns pactos bastante rigorosos com os Vongola antes de se recuperarem do trauma da experiência, mas os Varia estavam mais interessados no relatório que a Overseer havia enviado sobre aquela maldita moeda e em quem diabos o cara realmente era. Squalo tinha certeza de que Bel sabia muito mais do que estava contando sobre o assunto, mas o garoto de 9 anos mantinha a boca bem fechada. O fato de Mammon não ter conseguido encontrar um país que ainda usasse a lei romana e a moeda pré-medieval não ajudou, pois o oficial da névoa percebeu que Bel sabia algo que ele não sabia sobre a situação e isso estava criando tensão. Levi, claro, não percebeu e Otabio não se importou, mas Lussuria se importava e continuava tentando acalmar isso, o que não funcionava porque Bel se recusava a ceder 1 centímetro e Mammon achava aquele silêncio teimoso absolutamente irritante. A tensão havia diminuído um pouco desde a ameaça dramática de Squalo, mas o espadachim planejava esperar mais alguns dias antes de abordar Bel em particular. Além disso, ele preferia a opinião de Petronila primeiro, já que ela era da inteligência. A primeira coisa que qualquer membro da Vongola aprendeu sobre a inteligência foi que ela não existia. Não havia nenhuma casa especializada em inteligência, nenhum orçamento para comerciantes de informações dentro da família e todas as informações sobre outras famílias entravam na Vongola via CDF. Havia vários círculos de fofocas, claro, pessoas que conheciam pessoas e todos ficavam atentos como algo normal porque ser pego de surpresa fazia mal à saúde, mas a Vongola não tinha uma divisão de inteligência. Ainda assim, de alguma forma, os chefes das várias casas Vongola sempre tinham todas as informações necessárias para tomar decisões eficazes e oportunas. E Nono sabia muito mais sobre o que realmente estava acontecendo do que qualquer um realmente se sentia confortável com isso, mesmo que ele não estivesse necessariamente agindo com base nisso. Então, mesmo que ninguém fosse pago para fazer inteligência, isso ainda acontecia. De algum jeito. Squalo era uma minoria minúscula porque tinha provas reais de que a inteligência existia, mas não fazia parte dela. Ele ainda não tinha certeza de como havia conquistado esse privilégio e tinha certeza absoluta de que, se algum dia contasse a alguém, acordaria morto logo depois. Mas que a informação ainda estava em sua cabeça sugeria que alguém de alto escalão tinha um plano e ele fazia parte dele. Não era uma sensação confortável. Ele descobriu a inteligência como um fato, e não apenas uma hipótese válida de trabalho, quando recrutou o Changeling, porque naquele momento Erika Lanza já trabalhava para a inteligência. O fato de ela realmente ter dito isso a ele, em vez de deixá-lo acreditar que era apenas uma assistente de ensino em meio período por ter sido descuidado o suficiente para engravidar aos 15 anos, enquanto brincava com um membro de uma família semi-aliada, sugeria que seu chefe, seja lá quem fosse, estava apoiando a agenda de Squalo de alguma forma. Assim, a inteligência sem dúvida sabia que Changeling estava mantendo o CDF mais ou menos à tona mais ou menos sozinho e queria que isso continuasse. Em troca, quando Petronila se formou mais cedo, no verão após Squalo ter deixado a escola para se juntar à Varia, Squalo enviou uma mensagem para Erika sobre seu tipo de amigo. Porque as névoas são inteligentes naturais e Nila gostava mais de guardar segredos do que de revelá-los em momentos dramaticamente prejudiciais. Assim, apesar de nunca ter sido informado do que aconteceu depois disso,
Squalo tinha quase certeza de que Nila estava na inteligência e que ela parecia ter um bom controle de tudo o que acontecia nos níveis médios e altos da sociedade vongola, o que reforçava essa suposição. Então, quando Squalo precisava de informações ou uma segunda opinião sobre algo relacionado a informações, Petronila era seu primeiro destino. Mammon era o segundo, porque Mammon exigia dinheiro, mas Nila considerava a diversão de desvendar seus problemas como pagamento suficiente por si só. Ela também gostava de provocá-lo, o que era definitivamente uma coisa estranha de mulher. As Varia Ladies fizeram algo muito parecido, à sua maneira única, incluindo a supervisão. Mas a melhor coisa sobre Petronila era que ela não se importava muito com os Vongola além de aproveitar todo o drama que pertencer à família da máfia mais louca do mundo proporcionava, e na verdade era mais apegada a ele pessoalmente do que a qualquer outra pessoa ainda viva. Ele era seu brinquedo, como as névoas geralmente chamavam as pessoas que achavam interessantes o suficiente para manter por perto, para que ele pudesse contar coisas que qualquer outra pessoa denunciaria. Bem, pelo menos ele podia dar pistas. Contar a Petronila os detalhes do dilema do chefe ou Omertá inevitavelmente a levaria a persuadi-lo a desertar, o que não seria bom a longo prazo, pois o chefe ficaria irritado. No entanto, Nila poderia pelo menos conseguir acesso a documentos que apoiassem as razões de Chanchus para instigar o falso golpe, o que ajudaria. Houve um zumbido quando a porta destrancou, então Squalo entrou no prédio e subiu correndo as escadas até o terceiro andar. Nos prédios de apartamentos pertencentes aos Vongola, geralmente eram as névoas, nuvens e sóis que viviam nos andares superiores, porque eram eles que conseguiam sobreviver pulando pela janela daquela altura, embora ocasionalmente um relâmpago pudesse ser colocado entre duas nuvens se fosse necessário. No entanto, nunca houve dois mistos morando em apartamentos adjacentes porque isso era uma rivalidade esperando para acontecer, então a moradia era atribuída de acordo com um conjunto complexo de regras que existia há quase 200 anos e era aplicada pela limpeza. Porque a Ouzekeepin era dona dos prédios e não gostava de lidar com as consequências das brigas internas, pois isso inevitavelmente incluía buracos nas paredes e encanamento destruído. Encanamento destruído significava danos causados pela água e considerável má vontade dirigida a você por parte da limpeza. Squalo foi forçado a agradar a Ouzekeepin sobre o encanamento na sede da Varia várias vezes no último mês e odiava cada vez mais a cada ocasião. Squalo não tinha nada além de respeito pela limpeza, porque sem eles os Vongola teriam implodido séculos atrás. Quando chegou ao terceiro andar, a porta do apartamento de Petronila já estava entreaberta, então Squalo entrou, fechou atrás de si, tirou a jaqueta e se acomodou em uma das 4 poltronas estofadas que ainda não tinham alguém sentado. Em frente a ele, Petronila pegou o elegante bule de prata e serviu uma xícara de Earl Grey, dando-lhe tempo para escolher um biscoito da seleção e moveu sua xícara e pires para o lado da mesa antes de iniciar a conversa. Era só ela e ele, o que era uma sorte, já que ele não queria público para essa conversa. Eu já estava começando a achar que você não conseguiria esse mês, comentou a morena de cabelos cacheados, levando sua própria xícara de chá aos lábios. Ela falava espanhol, que era um dos 5 idiomas em que era fluente. As conversas deles durante o chá geralmente variavam de um idioma para outro, dependendo do assunto, contexto e subtexto, porque uma língua era mais do que apenas palavras. A linguagem era sobre comunicar ideias, então as línguas variavam dependendo do que uma cultura considerava importante o suficiente para ter uma terminologia específica. Com Nila, qualquer conversa que durasse mais de alguns minutos inevitavelmente envolvia mais de um idioma. Squalo estava acostumado a falar espanhol, italiano, francês, inglês e japonês em qualquer ocasião, com um pouco de siciliano para dar mais nuance e um pouco de alemão caso Nila sentisse necessidade de xingar de forma mais colorida do que o normal. Nila não conseguiria formar uma frase coerente em alemão, mesmo que tentasse, mas sabia xingar na língua com fluência e imaginação impressionantes. Toda vez que eu me movia em direção à porta da frente, alguém fazia birra ou começava uma briga, resmungou Squalo, trocando de espanhol para inglês no meio da frase. Malditos bebês, todos eles. Nila riu. Coitado do tubarão, ela murmurou em italiano. Papai te deixou para criar as crianças sozinha e elas não te respeitam mais. Cala a boca. Nila sempre cutucava a amizade dele com o boss, dando a entender que era mais do que era, mesmo sabendo muito bem que não era. Tudo bem, querida,
Como quiser. Me conte o que você tem feito ultimamente. Squalo obedeceu, tomando mais 2 xícaras de chá e mais 6 biscoitos enquanto tocava brevemente em seu encontro com Costanzo Zabini e falava de forma mais abrangente sobre a insanidade subsequente que tomou conta da sede da varia. Ele também entregou a cópia do arquivo que Oversigt havia preparado para ele sobre a moeda de ouro que Zabini lhe havia dado e os poucos dados semi-especulativos sobre a família extensa não Vongola de Secondo que estavam disponíveis tanto nos arquivos Vongola quanto nos arquivos históricos de Palermo. Honestamente, não havia muita coisa e já tinha procurado bastante. Todo o esquadrão da névoa se ofereceu, pelo amor de Deus. Prefiro ver o que posso encontrar na biblioteca de Nono, terminou o espadachim, colocando a xícara de chá de volta no pires e deslizando-a para frente e para trás pela mesa. Nila murmurou pensativa, os óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz enquanto folheava a papelada. Se você vier tomar chá na mansão em vez de aqui na sexta-feira, provavelmente podemos te levar para a biblioteca por algumas horas, mas isso significará ficar para jantar depois, ela disse a ele. Você seria minha acompanhante esta noite, já que Nono está tentando fazer Federico se estabelecer apresentando a ele todas as mulheres solteiras com mais de 16 anos. Está funcionando? Mila bufou. Giulia dormiu com ele semana passada só para mantê-lo longe da herdeira Petroforte, porque aquela vadia quer muito engravidar de um herdeiro Vongola para ter vantagem. Ela vai estar lá, aliás, Giulia, quero dizer, assim como Chiara, Teresa e Michela. Valentina está na França em uma viagem de compras. Que eram todas as 6 arpias contabilizadas. Petronila era a única entre eles com uma afinidade forte o suficiente para fazer mais do que pequenos truques, mas as névoas não precisavam ser fortes para serem úteis. Giulia, com 19 anos, era a arpia mais velha e já tinha sido noiva de um patatá de nível médio antes de levar um tiro no ano passado. Federico já era velho o suficiente para ser o pai das arpias, mas isso não parecia impedi-lo. Por outro lado, homens mais velhos se casando com mulheres mais jovens era um fato da vida, não limitado à máfia, então provavelmente não era algo com que ele devesse se preocupar. Eu vou, decidiu Squalo, resignando-se a uma tarde de adolescentes fofoqueiras e uma noite de conversa. Posso entrar de uniforme? Nila o olhou criticamente. É o uniforme da varia e não é uma festa formal de verdade, então sim, ela decidiu, mesmo que isso te faça parecer um delinquente. Pelo menos dá para usar uma camisa de verdade? Esquece isso. Você tem uma camisa de verdade. Eu tenho camisas, protestou Squalo um pouco defensivamente. Luxuria era um verdadeiro cavalo de roupa e, apesar de ser gentil o suficiente para não passar seus gostos bastante únicos para o resto dos oficiais, ele adicionava várias coisas que achava que combinariam com as preferências deles em seus guarda-roupas de forma semi-regular. Squalo não podia odiá-lo por isso, porque Luz tinha um bom olhar e geralmente estava certo sobre o que combinava com seus gostos e estilo pessoal. A única pessoa para quem ele não comprava era Bel, porque Bel era um snob de roupas. Mas o oficial do Sol era a única razão pela qual Levi realmente tinha roupas além do uniforme. Luz, aliás, também desenhou os uniformes da varia, o que significava que era culpa dele que eles parecessem uma gangue de motoqueiros ou uma banda de heavy metal naquele ano. Nila não parecia convencida. Tragam todas as camisas aqui na sexta-feira às 3 e eu garanto que estejam apresentáveis, ela decidiu. Traga uma troca completa também, dependendo de como a noite correr, talvez você não volte para a sede da varia antes de sábado de manhã. Você e suas companheiras arpias conseguem encontrar uma forma semi-segura de descobrir o quão rigorosos os guardiões de Federico estão sendo em relação à segurança dele agora que ele é o herdeiro principal? Squalo perguntou. Ok, então o homem era um mulherengo, mas era a única opção para 10º que restava, Máximo podia estar vivo, mas ninguém com cérebro queria aquele cara liderando os Vongola. Então precisavam dele vivo até casar e dar à família um herdeiro legítimo com chamas do céu. Esperava que a eventual prole de Federico valesse o esforço de mantê-lo vivo tempo suficiente para procriar. Oh, que ideia interessante! Nila churiou, os olhos brilhando. Tenho certeza de que podemos pensar em algo, não se preocupe com nada. Você realmente é um brinquedo maravilhoso, me entretendo assim. Vooi. Não me chame assim, protestou Squalo de forma totalmente simbólica.
Ela nunca ia parar e ele na verdade não se importava, mas ainda assim precisava ser dito, porque se não parasse, ela começaria a fazer isso com mais frequência e em público. Mas você é um brinquedo tão adorável, querido Squalo, a névoa murmurou, piscando os cílios para ele por cima da borda da xícara. Para com isso. Acho que o tubarão protesta demais, ela o retrucou. O espadachim bufou e serviu-se de outra xícara de chá. Você pode ficar com os documentos, até sexta-feira então, ele perguntou depois de esvaziar a xícara pela última vez. Sexta-feira Nila concordou amigável. Claro, foi Luz quem percebeu que Squalo saía da sede da varia com uma bolsa de passagem, sua espada e todas as camisas que possuía. O oficial do Sol, no entanto, possuía aquela rara habilidade chamada discrição e, em vez de confrontar Squalo, sentou-se no banco do passageiro da frente do carro como se esse tivesse sido seu plano desde o início. Reconhecendo que trocar o homem mais velho não valeria a pena o incômodo e só o faria se atrasar, Squalo se resignou a apresentar o colega ao amigo e girou a chave na ignição. Então, para onde vamos? Luxuria perguntou, apoiando o queixo no punho. Você vai levar o carro de volta para a sede, disse Squalo de forma seca. Estou participando de um evento na mansão Vongola. Você odeia essas festas, apontou Luz, seu sorriso habitual não aparecendo. Squalo desejava poder bater a cabeça no volante, Deus o ajude, o oficial do Sol estava preocupado. Luz era só Sol e Margaridas até realmente se preocupar com você, momento em que ele destruiu a situação como profissional que era e destruiu tudo que considerava ameaça. Era constrangedor ser amado mãe assim. Ele tinha 15 anos, não 5. Squalo gemeu. Oi. Tenho uma amiga da escola que vai, explicou secamente, e eu devo uma a ela, então sou o acompanhante dela. É uma maldita socialidade tentar fazer Federico se estabelecer e Nono está jogando todas as mulheres da família contra ele, então ela queria alguém para conversar, já que não acredita nem por um momento que ele vai olhar 2 vezes para ela. Os lábios de Luz se contraíram. Ela não acha que é linda? Squalo sorriu, todo dente. Não, ela sabe que é muito gostosa, ele rebateu, mas ela também é uma mish de 16 anos totalmente conectada com seu lado de vadia, então ele não vai querer chegar muito perto. Ela seria ruim para o ego delicado dele. O oficial do Sun riu. Então, você deve um favor a ela? Como isso aconteceu? O espadachim deu de ombros. Vamos alternando. Ela é amiga, então eu faço coisas para ela e ela faz coisas para mim. Eu não sabia que você tinha amigos fora da varia, disse Luxuria animada. Eu realmente preciso conhecer essa jovem. Vou te apresentar quando chegarmos lá, disse Squalo, esperando que Luxuria e Petronila não se dessem muito bem. Provavelmente se dariam bem depois de testar um pouco, mas decidirem que eram almas afins só daria errado para o espadachim. Não havia necessidade de começarem a conspirar pelas costas dele e fofocar sobre ele onde ele não podia vê-los. Capítulo 67. De socializar e bisbilhotar. Squalo teve sorte, Luz e Nila foram perfeitamente civilizados um com o outro, apesar de suas posturas defensivas iniciais, e encontraram um terreno comum ao discutir. No entanto, não tinha sido um encontro de espíritos afins, então Luxuria provavelmente só encontraria Petronila talvez uma vez por mês e faria o resto da conversa ao telefone. Luxuria também ficou desproporcionalmente feliz por Squalo ter um amigo de verdade e prometeu cobri-lo se necessário, o que foi um alívio. Nila sabia se cuidar, mas não era varia quality, não queria ser, e o espadachim estava apenas um pouco preocupado com o que poderia acontecer se a varia descobrisse dela cedo demais. As coisas realmente não estavam resolvidas ainda, apesar de já ter se passado 1 ano desde que o boss foi congelado. Mas falando sério, 1 ano inteiro no gelo? Que porra o Nono estava pensando? Talvez ele não estivesse pensando e esse fosse o problema. Respostas emocionais geralmente eram péssimas a longo prazo, mas ainda assim vinham mais fáceis do que pensar nas coisas e fazer o que era lógico. Veja 3/4 da varia se divertindo, apesar de ser o auge da estupidez. Ele entendia que eles não quisessem ser sensatos, mas, não estúpido, era o mínimo que ele estava disposto a estabelecer para um comportamento aceitável.
Pelo menos Luxúria tinha meio cérebro, as damas tinham quase um cada uma e a limpeza tinha uma reserva de bom senso que o coletivo podia usar conforme necessário. Nila também tinha cérebro, embora nem sempre o usasse de maneiras que Squalo achasse úteis. Ela era uma névoa, afinal, e achava sua frustração divertida. Por outro lado, Del se recusava a usar seu cérebro, Mammon usava o dele, mas não o faria para benefício de Squalo a menos que ele estivesse recebendo pagamento. Otabio era tão confiável quanto Gelo Fino e Levi não tinha cérebro. Ter que aguentar essa merda era definitivamente uma punição cruel e incomum. Squalo esperava que Nona engasgasse com o jantar e morresse, talvez assim Federico ganhasse um pouco de juízo e começasse a fazer sua parte. Ele pode até descongelar o boss, o que seria fantástico. Squalo então ficaria feliz em ficar bem afastado e assistir boss resolver a bagunça rapidamente. Ainda assim, Squalo estava participando do chá da tarde de um jantar social na mansão Vongola, acompanhando Petronila como seu acompanhante, apesar de seu total ódio por tais eventos. Porque seu amigo e suas companheiras arpias prometeram contrabandeá-lo para o escritório de Nono para que ele pudesse vasculhar os diários do homem enquanto eles exploravam a seção mais antiga da biblioteca particular Vongola em seu nome. O espadachim estava bem ciente dos riscos que corriam ajudando-o assim e estava resignado a ser arrastado para uma dúzia de festas como essa em troca. Todas as arpias concordaram que ele era um excelente complemento. O fato de ele poder também ser guarda-costas e manter uma conversa decente era só um brinde. O espadachim teria ficado mais irritado com o comentário de Adorno se não soubesse bem que muitos mafiosos muito burros consideravam as arpias puramente decorativas na função, quando na verdade ter uma garota da máfia no braço era como ter uma víbora na manga. Não havia garantia se seria você ou seu inimigo sendo mordido. Aflorar não era um insulto entre as mulheres que achavam engraçado adicionar alucinógenos leves na seleção de sobremesas e depois aumentar os resultados com chamas de névoa. A parte do chá não foi totalmente ruim, exceto que a pessoa que a organizou era o aposentado Otávio e ninguém o avisou. Daniela Vongolo estava na casa dos 80 e poucos anos e começava a perder mobilidade, mas ainda era afiada como uma taça, esperta como um chicote e muito intuitiva para a tranquilidade de Squalo. Então você é o braço direito do meu neto ardente, foi o que ela o cumprimentou assim que o chá foi servido. É muito bom ver que ele tem melhor gosto para subordinados do que meus outros netos às vezes demonstram. Squalo tomou um gole de chá, desconfortavelmente ciente de que havia assassinado pessoalmente um daqueles outros netos alguns meses antes. Esperava que ela entendesse isso apenas como cautela e constrangimento adolescente. Então, como você e Petronila aqui se conheceram? Otava perguntou com ironia. Voi, estávamos juntos na escola da máfia, Squalo disse secamente. Depois fui atrás da chefe e ela se formou mais cedo, mas continuamos em contato. Você não é um ano mais novo que Petronila, Superbi. Squalo deu de ombros. Foi enviado para a prisão por um ano quando tinha 7 anos. Nilo estava entediada demais para se interessar em subir até eu provar que você realmente podia fazer o teste se quisesse. A escola ficou entediante demais para me preocupar depois que meu brinquedo saiu, disse Nila sem emoção, então segui o exemplo dele e estou aproveitando muito a vida no mundo real. Voi, não seu brinquedo. Squalo bradou furiosamente, Otávio estava bem ali. Não foi engraçado. A velhinha riu de alegria, provavelmente tanto pela indignação dele quanto pela indiscrição de Nila. É tão bom ver a geração mais jovem fazendo algo de si mesma, disse alegremente a aposentada Vongola dona assim que parou de rir. Cultivar conexões em todas as áreas da família é sinal de um bom líder, Superbi. Eu não quero ser líder, Voi, disse o espadachim claramente, lançando um olhar furioso para as outras arpias até que elas também parassem de rir dele. Otava pousou a xícara de chá e sorriu com simpatia. Ainda assim, você é a melhor que resta entre todas as opções disponíveis, então confio que fará o seu melhor. Claro, Otava. Squalo não tinha certeza de onde vinham as palavras, ele simplesmente as disse sem nem pensar. Obrigada, disse a idosa dona com um sorriso tranquilo. Squalo não confiava naquele sorriso. Era o sorriso de uma mulher com um plano que envolvia ele de alguma forma.
Então ocorreu ao espadachim que o aposentado Otava era um candidato extremamente provável para o cargo de chefe de inteligência e que provavelmente essa era a etapa final de algum tipo de processo de triagem. Quer dizer, se ele falhasse agora, ninguém jamais encontraria o corpo. O sorriso de Otava se alargou ao examinar o conteúdo da xícara. Squalo de alguma forma conseguiu escapar da festa do chá ileso, mas teve que lidar com 3 horas de conversas incrivelmente monótonas com socialites mafiosos perturbadoramente distraídos. Socialites mafiosos vazios mas cruéis e herdeiras sutilmente perigosas das várias pequenas famiglia que caíram sob o domínio vongola. Isso incluía algumas damas Visconti, que não eram nada chatas de conversar, mas na verdade não queriam falar com ele porque ele era vario e guardavam rancor pelo caso do berço. Em deferência ao fato de que, como mulheres da máfia, elas tinham acesso à ainda não comprovada, mas provavelmente existente, rede de damas da máfia, todas se conheciam. Sério, Squalo ficou calado e permitiu que as 3 Visconti fingissem que ele não estava realmente ali. Na verdade, ele era muito bom em ser ignorado. Tudo o que ele precisava fazer era não dizer nada e todos o eliminavam subconscientemente porque não conseguiam encaixar Squalo Superbi e, quieto, na mesma caixa mental. Infelizmente, isso o obrigou a ficar ali ouvindo conversas femininas e desagradáveis sobre boy bands, a Spice Girls, a nova guardiã do Relâmpago de Nono, que aparentemente era tão sexy. E a última moda de sapatos. O espadachim enfrentou isso lembrando a si mesmo que aquilo era tecnicamente uma missão e escutando todas as outras conversas que aconteciam a menos de 6 metros dele, o que na verdade não era nada difícil e só levava um pouco de chamas da chuva. Rains frequentemente era desvalorizada, negligenciada e descartada por não Rains, porque Tranquility não soava muito impressionante e Rains tendia a ser discreto e desproporcionalmente consciente de suas próprias falhas. Ao contrário de Tempestades ou Relâmpagos, Rains realmente não falava sobre suas habilidades porque sabia muito bem que poderia ser melhor, deveria ser melhor, e não achava o que podiam fazer tão impressionante. Squalo começou a perceber isso conscientemente desde que recebeu o Esquadrão da Chuva, porque o Esquadrão da Chuva tinha a maior taxa geral de sucesso de todos os esquadrões varia, mas era praticamente invisível no QG porque não se gabavam. Eles treinavam, jogavam pôquer, e trapaceavam, claro, seguiam seus hobbies e se mantinham atualizados, mas nunca eram chamados pelo nome e muitas vezes eram escolhidos para trabalhos desagradáveis que ninguém queria fazer porque normalmente não discutiam muito. Squalo havia mudado isso, agora havia uma escala para esses trabalhos desagradáveis, mas o fato era que pouquíssimas pessoas notavam muito Rains, a não ser que quisessem que algo fosse feito porque todo mundo sabia que Rains era confiável. Squalo ainda estava aprendendo a se aproveitar disso, sendo ele mesmo um rei altamente atípico. Ser arrastado para essa festa idiota, e provavelmente mais em breve, pelo menos significava que ele estava aprendendo a não ser notado, a menos que fosse especificamente procurado. Apesar de estar à vista de todos com o uniforme de oficial da varia, cabelo loiro marfim até os ombros e ter 1,80 m de altura, todos ao redor dele pararam de prestar atenção nele cerca de 45 minutos após o início da conversa pré-jantar, ao perceberem que ele não ia perder a paciência e matar ninguém. Ajuda com um que não é um golpe e todo mundo espera que você seja um assassino insano no gatilho máximo. Isso foi cerca de 10 minutos depois que ele também parou de falar, então parecia que não poder ouvi-lo fez com que todos o editassem para fora do processo. Ele ainda tinha Petronila pendurada no braço como camuflagem, mas algumas das conversas que aconteciam perto dele eram coisas que os participantes provavelmente não queriam que ele ouvisse. Afinal, ele era a pessoa que tinha veto sobre se a varia aceitava ou não um trabalho, e a equipe de assassinatos independente tinha histórico de fazer trabalho secreto pro bono, se isso beneficiasse a Vongola como um todo. Ele teria que pedir para Mamon investigar os Cascatoni e os Tegliori e depois disso. Mamon era a melhor névoa que a varia tinha quando se tratava de coletar informações sobre qualquer um, apesar do preço associado, considerando as implicações das conversas que ouvia, a informação valeria o custo. Por que as pessoas não podiam simplesmente ser leais e confiáveis? Ah, bem, mais uma prova de que a maioria das pessoas era lixo. Quando chegou a hora do jantar, todos o notaram novamente porque,
Como atual chefe da varia, ele conseguiu um bom lugar perto da cabeceira da mesa, apesar de não ter sido realmente convidado, o que significava que Petronila também tinha um bom lugar, já que ele era seu acompanhante e provavelmente havia chateado muito ao Zequiepin ao surpreender isso sem avisar. Ele teria que enviar um pedido de desculpas pela varia ao Zequiepin junto com um aviso de que iria participar de mais algumas dessas coisas em breve. Manter ambos os conjuntos de serviço de limpeza doces era algo que ele já tinha se tornado mais consciente agora que era chefe interino da varia, especialmente porque sabia que a limpeza vongola tinha derrubado mais de alguns alvos ultimamente aquele boato atribuído à varia. Squalo suspeitava que a limpeza aqui não era menos perigosa que a varia ou Zequiepin, senão mais devido ao fator surpresa, já que a maioria das pessoas estava pelo menos vagamente ciente de que a varia ou Zequiepin era cheia de assassinos varia aposentados, aprendizes que ainda não tinham feito qualidade varia e pessoas que sabiam como sobreviver nesse tipo de ambiente. No entanto, ninguém esperava que a vongola ou Zequiepin fosse tão perigosa assim. Como foram recrutados separadamente por Maria Chiara Vongola, que era chefe geral de limpeza, isso provavelmente foi uma grave falha. Nila discutia alegremente teoria da ilusão com a névoa de Federico, que estava sentada à sua direita, o que deixou Squalo conversando com o próprio guardião do relâmpago sobre quem ele fora forçado a ouvir especulações e fofocas antes da refeição. Ganaush III, assim chamado porque Nono tinha um tema de bolo para seus guardiões, Squalo usou isso como prova de que Nono não tinha senso de nomes, e ele era o terceiro relâmpago que o velho havia enfrentado. Tinha 18 anos e na verdade foi treinado como Sol até a adolescência. Quando foi testado adequadamente ficou claro que ele era tanto um relâmpago quanto um Sol. Como os relâmpagos inteligentes e flexíveis eram mais raros que dentes de galinha, ele imediatamente recebeu um tutor e foi preparado para ser guardião dos relâmpagos para um dos filhos de Nono. Ele estava terminando seu treinamento quando um golpe aconteceu, momento em que Nono se viu um Lightning a menos e conquistou pessoalmente o garoto de 17 anos. Squalo tinha a sensação de que o homem sorridente que de alguma forma conseguiu evitar usar gravata era, na verdade, o Lightning mais capaz e competente que os Vongola já tinham visto em 3 gerações e desejava que Levi fosse ao menos um quarto do que era bom. Ganaush III conseguia realmente conduzir uma discussão, fazia piadas razoáveis e sorria nos momentos apropriados, mesmo sem entender todo o humor sarcástico que Squalo estava canalizando para a conversa. Mas ele percebeu, o que era melhor do que a maioria das pessoas conseguia, até mesmo pessoas que não eram Lightning. Não menos interessante foi como todos na mesa se acalmaram e praticamente ignoraram sua conversa com o guardião do relâmpago de Nono quando ficou claro que ele não ia esfaquear o homem com uma faca de peixe se ele dissesse algo errado. Squalo às vezes desesperava com as pessoas. Ele era varia quality, não algum bandido nervoso e inseguro que não entendia de onde vinham suas ordens. Sim, a varia era cheia de rainhas do drama meticulosas, mas elas agiam assim de propósito. Não porque não soubessem quando calar a boca e manter a cabeça baixa. Era diferente na sede, claro, aquele era território de casa, então todos eram tão ridículos quanto quisessem, mas em outros lugares o profissionalismo era esperado e Squalo sempre o levava. Mesmo quando o idiota da varia em questão era um idiota egocêntrico e egocêntrico que se recusava a reconhecer que o mundo não girava em torno dos seus problemas, Squalo ainda conseguia profissionalismo na área. Porque era isso que significava ser qualidade varia. Embora mandar alguém para o campo nesse clima significasse ficar de olho no QG pelas próximas 2 semanas a 6 meses, porque vingança era algo em que todo membro da varia acreditava e seus métodos eram ilégios. Squalo não era chefe, então os capangas não estavam morrendo de medo dele, o que significava que ele precisava ficar atento. Depois do jantar, todo mundo estava muito mais bêbado, ou pelo menos os cabeças de vento, os descuidados e os alcoólatras. Nila e suas arpias não eram porque névoas bêbadas eram um grande não, a ponto de quem treinava jovens névoas se esforçar para dar fígados de ferro ou uma versão categórica ao álcool. Não havia meio termo. Uma névoa bêbada era um pesadelo e havia protocolos específicos de Vongola tanto para lidar com ela quanto para lidar com as pessoas que as permitiam, porque oferecer álcool a uma névoa sem permissão do chefe era, na verdade, contra a lei Vongola explícita e contava como tentativa de sabotagem contra a família. Esses protocolos eram bastante terminais e nitidamente implacáveis, eles foram ensinados na academia da máfia aos 11 anos, então houve tempo para interiorizá-los completamente antes que a estupidez adolescente começasse.
A maioria dos colegas de idade de Squalo estava atualmente no meio dessa estupidez adolescente, mas o espadachim ainda não havia contraído isso. Esperava que isso durasse, pois provavelmente ele não conseguiria controlar os Varia enquanto estava tão debilitado e Tyran ficaria profundamente descontente até mesmo com uma reintegração temporária medicamente necessária. Não que a estupidez adolescente por si só exigisse isso, mas sim o que Squalo poderia fazer enquanto estava no meio disso. Muitos jovens cabeças quentes acreditavam que eram imortais ou infalíveis. Squalo já havia matado vários deles desde que decidiu seguir Shanshus. As arpias mais velhas conseguiram escapar das garras dos adolescentes estúpidos razoavelmente lesos, mas Nila, Michelle e Teresa estavam infectadas, se ele estava lendo os sinais corretamente. Nila estava indo bem, considerando isso, mas ainda era incompreensivelmente estranha de vez em quando. Enquanto Julia, Teresa e Kiara invadiam os arquivos Vongola e Michela fazia a barreira na área pública principal, ele e Nila deveriam invadir o escritório de Nono para ler seus diários. Invadir não foi difícil, ele era Varia Quality, e encontrar os diários certos também foi bem simples. Ele fotografou rapidamente todas as páginas relevantes para ler direito depois, mas quando estavam saindo, ouviu alguém se aproximando e cutucou Petronila para que ela fizesse algo, mas em vez de fazer barulho em outro lugar para distrair o buscador, ela jogou uma ilusão ruim sobre os dois, puxou-o pelo cabelo e o beijou. Ele não tinha muita certeza do que era o sentido. Isso só ia fazer com que eles fossem pegos. Ai! Nila finalmente soltou seu cabelo e Squalo se endireitou rapidamente, torcendo para não parecer tão confuso quanto se sentia. Ganaush III ergueu uma sobrancelha para ambos, a maior parte de sua atenção voltada para Nila. Desculpe, guardião do relâmpago, ela exclamou, rosto corado e olhos brilhando enquanto suas unhas cravavam no braço de Squalo. Você poderia. Você sabe que pessoas com chamas da chuva ativas experimentam os efeitos psicológicos da puberdade mais tarde do que o normal, ao contrário dos outros tipos de chama? Ganaush a interrompeu suavemente. Nila piscou. Seu amigo não faz a menor ideia do que você quer ou a menor vontade de te dar, continuou o guardião do relâmpago implacavelmente, então sugiro que seja um bom amigo e dê a ele alguns anos para resolver as coisas sozinho. Nila soltou o braço dele como se a manga de Squalo estivesse pegando fogo e ficou vermelho como um tomate. Squalo não sabia do que se tratava tanto alarde. Sim, ele sabia o que era sexo. Sim, ele já tinha feito um número considerável de missões envolvendo sedução de algum tipo como parte da Varia. Não, ele não sentia nada por eles ou por ninguém. Luz e os poucos médicos Varia disseram que isso era normal, então Squalo não estava perdendo tempo se preocupando. Ele tinha problemas mais urgentes na cabeça. Chefe ou Omerta? A sobrancelha de Squalo se contraiu. Por que ele não conseguiu escapar desse? Nila murmurou algo incompreensível e fugiu, deixando Squalo para trás com o guardião do relâmpago. O espadachim olhou pensativo para o mafioso um pouco mais velho e então decidiu fazer a pergunta que surgira em sua mente durante a pequena palestra de Ganaush. Por que uma garota de 15 anos, chuva ativa de chama, ficaria grávida? Era algo que Squalo vinha rodendo desde que conheceu Erika. Parecia tão radicalmente fora do caráter pelo que ele sabia dela. Ganaush lhe lançou um olhar não muito diferente do que Visconti lhe deu logo após o golpe que não foi. Era um olhar que dizia que a pessoa que olhava sabia que havia muito mais na situação do que parecia à primeira vista, que ela sabia que você sabia o que estava acontecendo e que sabia. Mas eles não iam perguntar, porque também sabiam que você só mentiria. Ser o atual líder da Varia significava simplesmente que ele tinha um excesso de mentiras e desculpas para escolher, pois as damas Varia não anunciavam sua existência e os registros da Varia eram mantidos em código de qualquer forma. Uma Ren de 15 anos seria fisicamente madura, mas pareceria e seria capaz de agir como se fosse 5 ou 6 anos mais nova ou até uma década mais velha, disse Ganaush em vez disso. Eles também seriam emocionalmente maduros o suficiente para instigar contato sexual espontaneamente. Acho que, se não fosse um assassino descuidado, essa razão poderia ser que estava investigando independentemente um boato de comportamento desviante e conseguiu um pouco mais de provas do que esperava. Isso fazia sentido demais. Pelo menos Erika já estava bem fora do caminho desse tipo de coisa agora e o homem que gerou seu filho estava morto.
Qualquer um que engravidou a neta de 15 anos de nono estava definitivamente muito morto e provavelmente já tinha morrido muito antes de Erika perceber que estava grávida. Espero que quem inspirou sua investigação hipotética esteja sendo bem cuidado, perguntou o relâmpago, voltando para o caminho que veio. Squalo seguiu atrás dele. A família dela está cuidando da criança, disse ele, e ela está ocupada. Bom ouvir isso. Capítulo 68. De mudanças de regime e infâmia póstuma. Minerva McGonagall não tinha certeza de como se sentia em relação à Lady Black Potter e seu associados. Doreia Black fora uma aluna magnificamente talentosa, mas seu tipo particular de cuidado implacável e sem desculpas abalou a ordem social da escola até o âmago, e os efeitos secundários ainda se espalhavam, trazendo mudanças novas e desconcertantes em seu rastro. Todo o desastre com Umbridge trouxe muitas das nuances mais sutis para mais à tona, mas o que mais abalou a nova diretora foi que Doreia nem sequer estava em Hogwarts enquanto isso acontecia. A nova Lady Potter estava confinada à mansão Black e grávida, mas de alguma forma orquestrar o que o olhar experiente de Minerva só podia chamar de um movimento de resistência altamente eficaz e bem calculado, no conforto de sua sala de estar. A maioria dos jovens de 15 anos não consegue fazer isso. A maioria dos jovens de 15 anos nem consegue considerar isso. Minerva conhece pessoas com o dobro da idade de Doreia e 6 vezes sua experiência que não conseguiriam se sair tão bem, algumas das quais são aurores de carreira. Depois, há a questão de Albus Dumbledore, que apesar de estar morto ainda lhe causa dores de cabeça. Ela leu todos os papéis que ele deixou para trás e ainda não sabe se deve ficar horrorizada ou simplesmente resignada. Todos sempre disseram que Albus Dumbledore era um grande homem. Talvez devessem ter lembrado que grandes homens raramente são bons ou mesmo gentis. Frequentemente é considerado parte do preço da grandeza. O conselho escolar também foi abalado. Lucius Malfoy foi substituído por sua esposa Narcissa, que se aliou ao restante dos Black, e o assento que antes pertencia a Lord Not agora está ocupado por Remus Lupin, que atua em nome do atualmente menor de idade Theodore Not. Os alunos não podem participar do conselho, então o mandato de Remus pode muito bem durar além do 17º aniversário do jovem Sonserino, no início de novembro. O que é mais perturbador, porém, é que, pela primeira vez em toda sua carreira em Hogwarts, Minerva McGonagall enfrenta um conselho escolar verdadeiramente unido, e isso é absolutamente desconcertante. Saber que Lady Black Potter tinha considerável influência sobre seus pares era uma coisa. O fato de ela ser claramente capaz de exercer influência igual sobre aqueles com mais de 50 anos a seu âmbito era um tanto assustador quando a jovem em questão havia acabado de completar 16 anos. Minerva podia ver a influência persistente da falecida Cassiopeia Black ali, agarrada como teias de aranha, mas 1000 vezes mais difícil de dissipar. É possível que ela não se importasse tanto com essa influência indevida se os pedidos do conselho fossem irrazoáveis. Ela poderia então ter descartado todos como se estivessem agradando e deixado passar. Mas não, o que eles querem é racional, sensato e vai melhorar exponencialmente a qualidade da educação que Hogwarts oferece. Ter 2 professores por disciplina principal, tornar o cargo de chefe de casa um trabalho à parte em vez de oferecer a um ex-aluno da equipe docente, adicionar meia dúzia de novas aulas para ensinar habilidades básicas como contabilidade, língua e literatura inglesa, cultura e política bruxa, línguas e literatura estrangeiras, e restaurar aulas avançadas como encantamento e alquimia. O fato de quererem substituir Beans completamente era pouco mais do iceberg. Severus desapareceu no final do semestre e parece que ele já sabia que isso estava por vir, já que o conselho já tinha uma lista de mestres de poções alinhada com quem gostariam de substituí-lo. Um dos listados era Desmond Voldemort, um ex-aluno da Sonserina e um Black até os ossos, apesar de tecnicamente ser o mestiço de um aborto. Ele também era irmão mais velho de Dom Voldemort, ex-monitora-chefe e atual representante dos Potter tanto no Conselho de Hogwarts quanto no Wizengamot. Minerva não tinha vergonha de admitir para si mesma que Dom Voldemort era um tipo muito assustador dos Black, agravada por sua evidente sanidade e praticidade prosaica. Isso a lembrava da Doreia Black mais velha, mãe de James Potter, que era aquele tipo feminino de controle. Aquele tipo que só parece distante até notar a vasta rede social e a manipulação pessoal sutil ao insinuar as coisas certas para obter a reação desejada do público.
Era esse tipo de coisa que tornava os Blacks tão poderosos, embora hoje em dia todos tivessem esquecido, dado quão consanguíneos e visivelmente desequilibrados as duas gerações seguintes haviam sido. Bellatrix provavelmente causou o dano mais óbvio à reputação da Casa Black, mas a descida gradual de Valburga à insanidade preconceituosa antes de sua morte também fez sua parte. Ela não tinha como se opor às mudanças propostas sem perder o emprego, pelo menos já tinha uma seleção de professores para ela escolher, ex-alunos de todas as casas e níveis sociais. Assim, ao menos podia fingir para si mesma que mantinha um mínimo de controle sobre quem seria contratado. Era quase hilariamente irônico, Blythe, que ele tivesse passado os últimos 2 meses cavando sujeira sobre a contribuição de Dumbledore para a Guerra de Grindelwald para desacreditá-lo, mas ter sido adiantado por uma revelação sobre o sistema orçamentário de Hogwarts. Isso só mostrava que dinheiro realmente era a melhor forma de irritar as pessoas. O dinheiro era importante para as pessoas, especialmente para seus próprios galeões suado. O profeta diário seguia o caminho da vergonha e escândalo, mas a La Corriera Sabina havia produzido uma reportagem muito mais reflexiva e detalhada, e era isso que o italiano estava lendo. Tudo se resumia como os fundadores criaram as contas de Hogwarts e como Albus Dumbledore, consciente ou não, explorou o sistema para seu próprio benefício. A escola de magia e bruxaria de Hogwarts não era simplesmente uma instituição acadêmica. A escola possuía as terras onde ficava e boa parte das terras ao redor, incluindo Hogsmeade, a Floresta Proibida e bastante terras agrícolas. Terras agrícolas mágicas, claro, adequado para cultivar ingredientes de poções, assim como alimentos. Os moradores de Hogsmeade pagavam aluguel à escola, assim como os fazendeiros que cuidavam da terra e os boticários que tinham licenças para coletar ingredientes específicos e raros da Floresta Proibida em determinadas épocas do ano. A Floresta Proibida era, afinal, o lar do único rebanho de unicórnios publicamente reconhecido na Grã-Bretanha, e cabelo e chifre de unicórnio eram componentes mágicos caros e necessários. Além dessa renda básica, Hogwarts cobrava taxas de admissão dos alunos de acordo com seus meios. A determinação dos meios era extremamente datada, mas no fim das contas os nascidos trouxas podiam acessar o currículo básico gratuitamente, enquanto todos que tinham pelo menos um dos pais com conta no Gringotts eram cobrados por uma taxa fixa por ano pelo mesmo currículo básico. Aulas adicionais custam um valor extra, variando o preço dependendo do valor percebido pelo professor e da natureza dos materiais fornecidos. Além disso, era moda doar dinheiro, suprimentos ou serviços para Hogwarts como meio de conquistar apoio político ou boa reputação. Todo esse dinheiro ia para uma conta central, da qual vinha primeiro o custo de alimentar e abrigar os elfos domésticos, pois eram classificados como manutenção básica. Os elfos domésticos mantinham o castelo, então eram uma despesa necessária. Depois disso, vieram os custos de contratação de professores, alimentação dos alunos, manutenção geral e aquecimento do prédio, seguidos por luxos como vassouras escolares, equipamentos adicionais e itens para os diversos clubes recreativos. Não que Hogwarts tivesse muitos desses atualmente, mas esperava que isso mudasse agora que havia mais professores disponíveis para administrar as coisas e mais dinheiro para financiar. Depois que todas essas despesas foram atendidas, o diretor recebeu o restante do dinheiro como salário pessoal. Não era como se ele fosse passar fome se não sobrasse nada no final do ano. Como diretor, ele morava na escola e tinha pensão integral. Conseguir galeões extras era apenas uma questão de incentivar um bom orçamento e revisar regularmente as diversas despesas para garantir que nada fosse desperdiçado. Não era um sistema ruim. No entanto, Dumbledore não usou o sistema da maneira adequada. Blythe também podia ver como isso havia acontecido. O velho bode havia substituído Armando de Pé como diretor em 1956, após a morte de Pé ainda no cargo. Isso foi na época em que o número de alunos e professores ainda era incrivelmente baixo devido às consequências da Guerra de Grindelwald. Com tão poucos alunos frequentando, o orçamento não estava nem um pouco apertado e Dumbledore teria se encontrado com um salário bastante generoso. No entanto, à medida que os números aumentavam gradualmente, Dumbledore não simplesmente deixou o dinheiro voltar para onde deveria. Em vez disso, ele definiu sua renda como uma despesa fixa e ajustou o restante do orçamento de acordo.
Não era tão perceptível para começar. Na Grã-Bretanha, a Guerra Voldemort começou pouco mais de uma década depois e o número de estudantes não havia se recuperado seriamente, mas na última década o beliscamento do Knut havia se tornado bastante perceptível. As vassouras da escola tinham pelo menos mais de 20 anos, os professores estavam sobrecarregados, as turmas estavam com falta de pessoal. Várias turmas foram simplesmente cortadas e algumas pessoas que trabalhavam nas áreas da escola não eram adequadas para os cargos que ocupavam, como o Filch, ou simplesmente muito mal pagas, como a Grid, que nunca foi promovido do salário de zelador apesar de ter lecionado por quase 3 anos. Então, enquanto a escola gemia sob o peso da população bruxa em recuperação e professores e pais achavam que a instituição estava sofrendo, Dumbledore estava embolsando cerca de 10% de todo o orçamento para comprar tomos caros, vestes de mau gosto e feriados no exterior e para manter sua carreira política. Não era tão surpreendente que o falecido diretor estivesse sendo crucificado pela imprensa. As pessoas podiam perdoar muita coisa, mas ninguém gostava de ser enganado e roubado seu dinheiro. A revelação repentina de O Diretor Ladrão diminuiria um pouco o impacto da série de artigos que ele e Luna haviam preparado para serem publicados sobre as contribuições do homem para o bem maior, mas com Dumbledore já desacreditado, haveria ao menos mais pessoas dispostas a ler seus trabalhos e reagir de acordo. A imagem do diretor já havia sido manchada, logo seu nome seria lama. Balançando a cabeça divertido, Blaise sorriu levemente ao sentir as penas de pega roçando a parte de trás de suas orelhas. Quando fosse mais velho, provavelmente acabaria usando as penas do abutre egípcio para se marcar como um solucionador real de problemas, mas, por enquanto, uma declaração de descaro era perfeitamente adequada. Poético também, ali Blaise estava no expresso de Hogwarts, retornando à cena do crime e determinado a continuar seu comportamento indelicado. Não que ele estivesse planejando mais assassinatos, mas ele continuaria usando o fogo da alma e a oportunidade de homicídio permanecia. No compartimento com ele estavam Hermione Blackgranger, que finalmente concordou em mudar formalmente seu nome, como esperado de uma protegida da casa, Tel, Ginny, Neville, Roger, Padme e Luna. Trey estava em outro compartimento com Susan e Hannah, tentando animar Faidumbar, enquanto Millie e Draco foram levados por Leo Black e Parvati Patil para conversar com alguns dos outros alunos que tinham começado a jogar Soulfire recentemente. Daphne não voltou, apesar de ter apenas 16 anos, ela não precisava, pois ser mordomo negro era legalmente equivalente a ser casada e a tornava adulta por padrão. Blaise poderia ter escolhido não voltar também, mas decidiu que não poderia deixar o contingente de Hogwarts e as constelações à mercê das tendências workaholic de Hermione. Seria cruel demais. Então ele estava colocando Rhea nas mãos competentes de Dee e assumindo a administração da Constellation entre os estudos para seus NEWTS. Todo mundo que estava no grupo original de estudos da Rhea estava fazendo os NEWTS este ano. Por que não? Não era como se eles não estivessem bem à frente do currículo e, no final do 6º ano, todos seriam adultos e livres para fazer o que quisessem, exceto Luna, que na verdade era um ano mais nova que eles. Bem, se o dinheiro permitir, mas isso não era realmente uma limitação quando a Rhea te considerava um amigo. Sua irmã, por que chamá-la de tia era errado, já que ela era sua irmã jurada muito antes de se casar com seu tio, nunca hesitaria em jogar dinheiro fora se achasse que você se beneficiaria disso. Ela geralmente preferia não jogar dinheiro de verdade, porque dinheiro era uma distração, mas livros, presentes, oportunidades e ideias. Esses ela ficava feliz em jogar como confete. Entregando o jornal para Luna, que estava aprendendo italiano, Blaise tirou um caderno e uma caneta tinteiro e começou a organizar as primeiras reuniões com a constelação de estudo. Todos precisariam ser retestados para que todos fossem colocados em um grupo com pessoas do seu nível. Depois, os novos calouros precisavam ter a oportunidade de entrar depois de se estabelecerem, o que significaria novos contratos para todos, e também organizados em grupos. Melhor dar aos calouros até o Halloween para se acomodarem e pegarem o jeito de usar magia e como as aulas eram organizadas, eles poderiam ser testados com base no conhecimento real e divididos de acordo. Isso exigiria a cooptação dos monitores relevantes do 5º ano, que Dee já havia identificado, pois todos haviam enviado uma coruja para ela compartilhar a notícia.
Todos estavam na constelação, então introduzir os calouros não seria tão difícil, desde que estivessem interessados. Talvez não sejam. A lista de livros deste ano indicava que a lista de professores em Hogwarts havia passado por uma mudança dramática e que todos poderiam até ser, suspiro, competentes, possivelmente até interessante. Blaise não estava fazendo história no nível Newt, mas Luna estava, e ela mostrou feliz seus 3 novos livros de história, 3. Enquanto tagarelavam alegremente sobre como era interessante cobrir a história mágica pré-romana. Pessoalmente, Blaise estava mais interessado na nova disciplina eletiva Cultura Mágica Europeia que estava sendo oferecida, na qual ele havia se inscrevido por coruja de retorno. Era uma nova disciplina optativa gratuita oferecida no nível A ou depois, seguindo a nova disciplina eletiva Sociedade e Cultura Mágica, que agora era obrigatória para todos os alunos do primeiro e segundo ano, a menos que fizessem o teste. O italiano não tinha certeza do que esperava da aula, mas certamente seria interessante. O livro didático, pelo menos, era de qualidade aceitável, o que era um começo promissor. Era um pouco perturbador, na verdade. Ginny achava estar entrando no ano dos ninhos. Em parte porque ela não sabia para onde o tempo tinha ido, ela não tinha começado em Hogwarts há tanto tempo, certamente, mas principalmente porque onde ela estava não era onde ela imaginava que estaria há 18 meses. De alguma forma, Ginny se virou como a pessoa com quem os alunos do ensino médio entravam em contato quando queriam comunicar algo à equipe de comando, palavras dos alunos mais novos, não dela. Não os colegas do 5º ano ou mesmo os do 4º, depois do ano passado, todos conheciam confortavelmente certos alunos específicos do 6º ano, mas os 3 anos inferiores acabavam todos enfrentando quando tinham dúvidas. Não era culpa dos alunos mais novos, na verdade, Ginny estava no grupo de estudos desde que era caloura, ao contrário de Luna, ela fez amigos próximos da sua idade em vez de aceitar perdas. Ela também aprendia rápido, se aproximando do topo do grupo do ensino médio, e frequentemente se envolvia com as ações dos alunos mais velhos por meio de seus irmãos gêmeos. Fred e George realmente eram prevetes agora, o que não agradou nada à mãe, mas não podia fazer nada porque os gêmeos estavam evitando ela. Ela não podia enviar um Ovler porque tanto a casa Prevette quanto a mansão Potter tinham proteções contra Ovlers e não podiam visitar porque ambas estavam sob forte segurança devido à guerra em andamento. Minha mãe poderia ter marcado um encontro em público, mas ela ficava lamentada pelo caldeirão furado o tempo todo e se recusava a sair a menos que realmente não pudesse evitar. Ginny estava feliz por morar com Bill, mesmo que isso significasse ajudar na cozinha, lavanderia e limpeza, já que ele estava sempre ocupado em Gringotts. Ela era livre para entrar e sair como quisesse, desde que fosse apenas à casa Prevette, mansão Potter ou ao salão Weasley e deixasse um bilhete dizendo onde estava. Fazer compras estava tranquilo, desde que ela fosse com um adulto de um desses 3 locais mencionados. Na verdade, ela podia fazer o que quisesse, desde que Bill soubesse com quem ela estava e Ginny amava a liberdade. Ela estava pensando em jurar fidelidade a Dorea logo após o funeral do pai só para escapar do olhar da mãe, mas com Bill sendo tão tranquilo, decidiu esperar até se formar. Não era como se Rhea fosse a lugar algum. Enquanto isso, ela realmente precisava apresentar mais colegas de ano e alguns do 4º ano aos membros do círculo íntimo de Rhea ainda em Hogwarts. Ginny já não tinha muito tempo livre e não era do tipo que sentia uma sensação calorosa e aconchegante em ajudar as pessoas a fazer networking. Até os Sonserinos da equipe de comando eram pacientes e disponíveis, pelo amor de Merlin. Ser chamada para mediar era desnecessário. Capítulo 69. De intuição e inteligência. Daniela Vongola, ex-dona Otava, tinha 86 anos e estava aposentada há mais da metade de sua vida. Ela se tornou chefe da família Vongola aos 23 anos e se aposentou apenas 17 anos depois, aos 40. Mas ela foi dona durante toda a Segunda Guerra Mundial e o período de recuperação subsequente, então gostava de pensar que, apesar do curto mandato, ela fez tanto quanto a maioria de seus ancestrais e mais do que alguns deles. Seu pai Fábio, sétimo dos Vongola, foi chefe durante a Primeira Guerra Mundial e isso envelheceu. Bem, envelhecê-lo ainda mais, seu pai havia se casado bem tarde. Daniela era uma de 7, a 4ª filha e a 2ª filha,
então não era como se ficar solteira até os 40 anos tivesse comprometido a sucessão. Era relativamente comum que pessoas de ascendência mongola se casassem na casa dos 30 anos, a menos que se apaixonassem perdidamente ainda jovens, caso em que se casavam antes. Daniela casou-se jovem e teve um herdeiro pouco antes de seu 21º aniversário, o que provavelmente influenciou significativamente a decisão do pai de permitir que ela herdasse 2 anos depois. Ela gostaria de ter dado alguns irmãos para Timóteo, para aprimorar suas habilidades de negociação no berçário, mas não foi possível. As circunstâncias exatas de seu casamento e da morte do marido eram conhecidas apenas por ela e seus guardiões originais, dos quais agora só restava um, mas enquanto um homem poderia ter tido filhos ilegítimos, uma mulher não conseguiria, aquele irritante duplo padrão. Então Timóteo nunca teve irmãos, mesmo não faltando primos. Esses primos, no entanto, não foram criados com ele e foram mais deferentes do que Daniela gostaria. Talvez fosse por isso que ele havia feito tanta bagunça ao criar seus próprios filhos. Embora não fosse tudo culpa do filho, sua esposa Luísa morreu ao dar à luz a pequena Maria Chiara e, depois disso, Timóteo continuou seguindo os desejos claramente declarados da esposa de criar as crianças na creche até os 10 anos, momento em que a educação mafiosa deles começou de fato. Otava pessoalmente achava que 10 anos era um começo tardio demais para uma criança conseguir absorver todas as coisas importantes antes da puberdade enlouquecê-la, mas ela só era responsável pela neta e, portanto, só tinha recebido o controle da educação e criação de uma criança. Maria Chiara começou suas aulas aos 4 anos e se saiu muito bem, tornando-se chefe de limpeza aos 19 anos, logo após se casar com Silvio Lanza. Daniela adorava seus bisnetos, os 3, e a entristecia que mal se lembrassem do pai. Seu neto por afinidade havia morrido repentinamente aos 43 anos, deixando Maria Chiara grávida e viúva aos 28 anos. O pequeno Benvenuto nunca conheceu seu pai e até Erika e Ruggero lembravam pouco, tendo apenas 7 e 5 anos, respectivamente. Seus outros netos, infelizmente, foram uma decepção. Nenhum dos 3 filhos de Timóteo havia se casado, embora Daniela tivesse quase certeza de que Federico tinha pelo menos um filho ilegítimo circulando por aí, possivelmente mais de uma, dependendo de quão descuidado ele tinha sido e com quem. Henrico tinha acabado de se matar em uma briga mesquinha. Máximo nunca deixou de ser um adolescente emburrado e Federico, bem, provavelmente teria sido um bom 10º se Timóteo tivesse abdicado a seu favor 15 anos atrás. Mas seu filho não tinha, então seu neto mais novo procurou entretenimento em outros lugares e se jogou em festas e seduzimos mulheres como se isso estivesse saindo de moda. Com 41 anos, ele ainda estava nisso, o que sugeria que não mudaria por ninguém. Que desperdício! Então havia Chanchus, que fora realmente maravilhoso e deliciosamente dedicado à família, mas fora tão decepcionado por seu filho tolo que sentiu a necessidade de recorrer a medidas drásticas. Não apenas para comunicar adequadamente seu desagrado por ter sido enganado, mas para realmente motivar seu filho a tomar todas aquelas decisões difíceis, mas importantes, que ele vinha evitando ultimamente e que fizeram a família sofrer. Daniela realmente não fazia ideia de por que Timóteo não tinha contado a Chanchus imediatamente que ele não era o pai do garoto, com Timóteo tendo cabelo castanho rato antes de ficarem grisalhos e a mãe de Chanchus sendo loira, não havia como eles terem tido uma criança morena. Mas não, seu filho tolo criou Chanchus como se ele pudesse ter se tornado 10º e não havia como não dar errado. Daniela avisou seu filho várias vezes, mas ele se recusou a aceitar. Ela teria contado para Chanchus pessoalmente, mas seu filho tolo proibiu e aposentou Otava ou não, ela ainda fazia parte dos Vongola e por isso obedeceu. Ela deu uma bronca no filho por ser tão rude com a mãe idosa, era apenas correto. Ela então garantiu que Chanchus soubesse onde encontrá-la e o tentou com histórias sobre seu próprio tempo como Otava, desafios intelectuais, seus tutores não podiam ver o quanto ele estava entediado? E treinamento prático adicional. Quando Chanchus tinha 8 anos, ela já tinha assumido a maior parte da educação dele, não que Timóteo tivesse notado. Seu neto fogoso era um orgulho para ela, apesar da falta de sangue entre eles, e ela jamais deixaria ninguém sugerir o contrário. Daniela tentou fazer o filho descongelar Chanchus, mas toda vez que ela sugeria ele mudava de assunto, mesmo quando ela o repreendia sobre o quão infantil ele estava sendo assim.
Na verdade, ele tinha reduzido as visitas ultimamente, enviando seu novo e encantador relâmpago ou sua educada jovem névoa se precisasse comunicar algo. Ela tinha deixado passar até agora porque realmente não tinha mais mobilidade para persegui-lo e repreendê-lo por sua tolice, mas estava comprando uma cadeira de rodas para que logo superasse esse obstáculo. Escadas continuariam sendo um problema, mas ela tinha certeza de que sua névoa a ajudaria a superar isso. O filho sabia que ignorar um problema não o fazia desaparecer, então por que ele estava sendo tão bobo? Enquanto isso, o aniversário de Chanchus estava chegando e ela precisava guardar um presente adequado para ele. No ano passado, ela levou sua guardiã da névoa pelos armeiros dos Vongola em busca de algumas ferramentas especializadas que seu neto havia mencionado querer, mas este ano ela decidiu por várias caixas de vinho realmente bom. Por bom vinho, Daniela não queria dizer que eles vinham de vinhedos específicos e sofisticados ou algo tão pretensioso. Não, esse era um vinho que ela tinha provado, realmente gostado e no qual investiu. Chanchus apreciaria mais o estoque dela do que seus outros netos, que pareciam achar que preço era a única forma de classificar a qualidade do álcool. Realmente não era, e pensar assim só significava ser enganado e tirar dinheiro por algo que provavelmente seria abaixo do padrão. O que a lembrou? Ela precisava revisar as joias que recebeu ao longo dos anos e escolher algumas peças para a amada do neto. Daniela só tinha sua intuição para se basear nisso, mas tinha certeza de que Chanchus havia encontrado o amor e era justo que uma jovem de tal qualidade fosse devidamente adornada. Ele a visitará pouco antes do plano e do congelamento subsequente, e ela o conhecia, e os jovens em geral, o suficiente para reconhecer quando se está apaixonado, e Chanchus claramente estava. Um par de pulseiras de ouro elegantemente esculpidas seria perfeito, ou talvez um colar. Mesmo que não pudesse entregar os presentes pessoalmente, todos seriam reservados para quando Chanchus fosse descongelado, quando fosse isso. Espero que em breve. Daniela achava que não tinha muito tempo sobrando. Essa era a principal razão pela qual ela não tentou descongelar Chanchus pessoalmente, ela simplesmente não tinha chamas para isso. A essa altura, eles estavam mais fracos do que os do pai dela jamais foram. Squalo estava estendido no sofá em seu escritório pessoal na sede da varia, olhando cegamente para o teto. Era um teto interessante, afrescoado com céu nublado e uma variedade de pássaros. Ele poderia olhar para ela por horas, mas naquele momento não estava realmente prendendo sua atenção. Chefe ou Omerta? Já fazia quase 6 semanas desde que ele invadiu o escritório de Nono com Petronila e as outras arpias haviam invadido a biblioteca particular Vongola para ele, 6 semanas que se arrastaram interminavelmente, com cada dia pesando mais do que o anterior. Chefe ou Omerta? Não era para ser uma escolha. Ele próprio revelou o filme que usou para fotografar o diário de Nono, e depois imprimiu cuidadosamente as fotos em um dos quartos escuros da sede, tudo em uma tarde. Depois, ele leu a caligrafia elegante em cobre, memorizou cada palavra e destruiu tanto cópias quanto filmes, ninguém mais precisava ver isso. Se Squalo precisava de mais provas de que Nono estava perdendo o controle, era isso. O que diabos o velho estava pensando, mantendo esse tipo de informação em segredo? Não é à toa que o boss ficou completamente louco, Squalo estava honestamente surpreso por não ter enlouquecido ainda mais. Dom Vongola soube desde o início que Chanchus não era seu filho, não poderia ser seu filho, mas mentiu na cara de Chanchus, repetidamente, e o deixou lutar pela posição de chefe. Chanchus nunca escondeu o desejo de herdar a família e nem uma vez Nono o chamou discretamente de lado para explicar que na verdade não era possível para ele. Isso era puro sadismo ou idiotice pura. Squalo estava inclinado para a segunda opção, a pura miopia de Nono e sua total incompreensão de como a mente de Chanchus funcionava era pior que criminosa. No varia, estúpido era uma infração de morte e Nono definitivamente se qualificava depois dessa manobra. Squalo fez tudo o que Squalo conseguiu fazer para não invadir a mansão Vongola e dar um soco no velho tolo. Tal estupidez mais do que merecia. Descobrir isso foi uma grande mancha a favor do boss no dilemas boss ou Omertá. Nono merecia ter uma família de usuários da chama da ira descendo sobre ele e o despedaçando por estupidez suicida. Infelizmente, porém, a máfia era maior que Nono, maior até que os Vongola, então, mesmo que Squalo quisesse deixar Omertá de lado, ele não conseguiu.
Em parte porque Boaz pertencia à varia, à Vongola e à máfia, então jogar o Omertá de lado significava destruir a visão de Shanshus. Squalo não podia fazer isso. Não podia. Mas escolher Omertá significava atrair o Boaz, porque uma coisa que Squalo sabia que importava para o Boaz era a família. Boaz queria a família e não entrar em contato com Zabini significava não seguir os desejos dele. Chefe ou Omertá? Entre a dúzia de contratos retirados dos arquivos Vongola e a documentação um pouco mais detalhada da biblioteca particular Vongola, Squalo conseguiu montar um retrato muito limitado e borrado das interações da família com a linhagem Zabini nos últimos 300 anos. A mãe de Secondo era uma Zabini, mas Ricardo deixou sua casa e família para trás aos 12 anos para se juntar aos Vongola, então razoavelmente estabelecidos. Isso foi em 1715, quando o primo tinha 33 anos. Squalo não tinha percebido que Primo e Secondo eram meio-irmãos, ele achava que Ricardo era sobrinho de Primo ou algo assim. Lendo nas entrelinhas e considerando o período, o espadachim suspeitava que o pai deles havia estuprado a mãe de Primo e depois se casado com a mãe de Segundo cerca de uma década depois. Os registros indicavam que Giotto na verdade havia sido criado por Talbot, não foi surpresa, e o nome de sua mãe não estava escrito em lugar nenhum. Nem o do pai. Para falar isso, nem mesmo Ricardo jamais mencionou seus pais pelo nome. Squalo não precisava exatamente de um diploma em psicologia para perceber que tanto Primo quanto Secondo tinham problemas com o pai biológico, somando a decisão de Primo de se esforçar para ajudar as pessoas tornando-se um vigilante, o que poderia facilmente ser Primo decidindo que ele queria ser um homem melhor que o pai ou algo assim. Ou pode ter sido influência da mãe, quem sabe. Como o sotaque de Costanzo Zabini sugeria, os Zabini estavam baseados no Lácio, a leste e um pouco ao sul de Roma, entre as colinas Sabinas. Era de onde Ricardo veio e onde todos os Zabinis com quem os Vongola estiveram em contato desde então. A lista incluía vários vinicultores. Squalo sabia bastante sobre vinho por ter Shanshus como chefe e alguns desses rótulos eram os que ele já tinha visto em garrafas sendo jogadas em sua cabeça. Alguns fornecedores de toxinas exóticas e uma sucessão distinta de ferreiros absolutamente magníficos. Squalo não tinha percebido que aquelas espadas tinham algo a ver com o clã Zabini, porque eles definitivamente eram um clã, e seu novo objetivo na vida era colocar as mãos em uma. Os Vongola, sendo uma família altamente excêntrica para os padrões da máfia, usavam uma grande quantidade de armamento antigo e não convencional. Espadas, para desagrado de Squalo, contavam como ambos haviam saído de moda por volta da época da Primeira Guerra Mundial e ferreiros de boa qualidade agora eram abominavelmente raros. Apesar desse obstáculo, a cada 3 anos ou algo assim, a divisão de suprimentos Vongola lançava em leilão uma ou duas lâminas novas e de alta qualidade para os usuários de espadas da família comprarem, desde que pudessem pagar. Squalo queria uma dessas lâminas desde que participou do leilão pela primeira vez, aos 7 anos. Ele vinha economizando desde então e talvez conseguisse pagar um dentro de uma década se recebesse missões suficientes e não precisasse comprar mais nada que não pudesse descontar como despesa da varia. Assassinos ganhavam uma fortuna em trabalhos profissionais, mas isso não significava que Squalo pudesse pagar uma espada tão cedo, afinal, era um leilão e muitos mafiosos snobs, mais ricos que ele, faziam coisas estúpidas como pendurar espadas nas paredes quando eram feitas para serem usadas. O fato de cada uma daquelas espadas trazidas pela Vongola Supply nos últimos 300 anos ter sido feita por um Zabini que vivia em uma pequena vila rural sugeria que os Zabini, quem quer que fossem e tudo que fossem capazes de fazer, eram praticamente as únicas pessoas na Europa que não haviam perdido suas habilidades tradicionais de armamento quando armas de fogo tiraram todos os outros profissionais. Isso sugeria que os Zabini tinham um mercado para lâminas de alta qualidade além dos Vongola, um mercado confiável e lucrativo suficiente para que um ferreiro não só se mantivesse no negócio, mas também treinasse aprendizes. Aprendizes que podiam perceber que a forjaria de espadas, apesar do esforço, era uma coisa certa. E ainda assim, apesar de ter localizado alguns Zabini aqui e ali, Squalo ainda não sabia onde estava aquele maldito principado. Del não estava falando e Squalo não queria pressionar o jovem real porque nem tinha certeza se queria saber agora. Ele já tinha problemas suficientes. Chefe ou Omertá? O espadachim piscou mudamente para o teto, sempre voltava a essa pergunta. Hoje era aniversário do Boaz, seria seu 18º aniversário,
e 3 meses desde o encontro de Squalo com Costanzo Zabinin. Ele ainda não sabia o que escolher. Squalo querida, você perdeu o almoço. O espadachim ignorou Luxuria. Talvez o oficial do sol fosse embora sozinho? Considerando que você também não estava no café da manhã, achei que deveria vir te procurar. Ele ainda não tinha comido hoje? Squalo honestamente não tinha percebido. Droga, Luz provavelmente não ia simplesmente deixá-lo em paz naquela época. Houve uma pausa, na qual o sofá se mexeu levemente enquanto Okama se sentava na extremidade oposta. Super B. A voz do jovem de 19 anos era incomumente baixa e séria, sem sua habitual exuberância animada enquanto falava em japonês educado e respeitoso. Você é atualmente o chefe da varia, então não cabe a este perguntar o que está te incomodando. No entanto, está claro que algo está na sua mente há várias semanas, algo que não foi resolvido. Tem algo que esse aqui possa fazer para te ajudar? Squalo piscou para o teto. Ok, esse era um clima que ele nunca tinha visto antes. Território desconhecido nunca era bom quando se lidava com assassinos, então ele se sentou e realmente olhou para o oficial do sol. Luxuria o observava de volta, com óculos escuros no colo e olhos visivelmente desfocados olhando preocupados para o oficial de chuva. Luxuria parecia perdido. Era simplesmente errado. Squalo hesitou. Ele precisava de tempo. Hora de pensar. Tempo longe do hospício que era a sede da varia e de todas as outras tarefas e responsabilidades envolvidas em comandar a equipe de assassinato independente para poder focar no dilema do chefe ou omertá e resolvê-lo metodicamente. Ele sempre pensava melhor depois de uma boa luta, então precisava sair e enfrentar outros espadachins, se levar ao limite, só então as respostas viriam. Preciso me afastar da sede por um tempo, trabalhar no meu estilo de espada, foi o que Squalo realmente disse. Acho que uma turnê pela Ásia funcionaria melhor, muitos espadachins lá para eu desafiar e eu poderia levar uma equipe para procurar possíveis recrutas também. Temos muitos europeus e africanos na varia, mas ninguém de nenhum lugar mais a leste além da Palestina além de você. Supostamente somos os melhores do mundo. Como podemos ter certeza disso se não temos uma gama adequada de habilidades à disposição? Devo dar uma olhada na América do Sul também, com certeza vai ter gente interessante lá que ainda não encontramos. Ele praticamente inventava conforme avançava no final, mas parecia certo e ele sabia que funcionaria. O rosto de Luxuria se iluminou. Uma campanha de recrutamento. Que ideia maravilhosa, querido Squalo. Os números caíram desde a bagunça do ano passado e receber novas pessoas é sempre uma maravilha. Novas ideias são muito importantes para se manter à frente da concorrência. Você terá que levar um esquadrão com você, provavelmente seria melhor alternar entre vários esquadrões diferentes, assim todo mundo pode tentar. Não se preocupe com a papelada, vou fazer o básico para você e enviar as coisas importantes para onde você estiver por mensageiro. Vai ser um bom treinamento para os homens. Ah, você realmente precisa ir contar para o nono para começarmos. O oficial do sol pulou positivamente para se levantar e saiu dançando da sala, tagarelando alegremente sobre horários e arranjos. Squalo bufou, divertido apesar de si mesmo. Ok, a viagem de treinamento dele definitivamente aconteceria se Luz estivesse tão entusiasmado com a ideia, nada e ninguém atrapalhava um sol focado. Tudo que Squalo precisava fazer agora era inventar alguma besteira oficial para acalmar Nono enquanto ele estivesse fora do país. Organizar a papelada que poderia ser delegada à Luz e organizar uma rodada de corridas para as coisas confidenciais e pedir educadamente para Tiran fazer a limpeza cooperar com o oficial do Sol. Ah, e ele precisava negociar com Petronila, porque se estivesse do outro lado do planeta pelos próximos meses que levasse para resolver o dilema do chefe ou omertá, ele perderia muitos encontros da hora do chá. Capítulo 70. Depressão e possivelmente planos malignos. Doreia sabia que tirar a pressão de Voldemort ao recuar a Guerra Negra inevitavelmente levaria ao colapso do Ministério da Magia. Era muito desajeitado, burocrático demais, conservador demais e cheio demais de pessoas que chegaram às suas posições por meio da política e conexões, em vez da competência pessoal.
Não podia se adaptar rapidamente ou responder com rapidez, nem os responsáveis tinham ideia de como derrotar uma força terrorista. Pior ainda, o atual ministério estava resistindo ativamente à mudança e claramente sofrendo por isso. Os aurores estavam debilitados pelo peso das leis que os atingiam, e a Grã-Bretanha Mágica carecia de um exército profissionalmente treinado, autorizado e equipado para responder com força letal. Havia muitas pessoas com habilidades e inclinação para lutar, mas não eram organizadas e careciam de liderança. Bem, eles estavam sem liderança no momento porque Doreia deliberadamente se afastou e pediu educadamente que todas as pessoas dispostas a seguir seu exemplo mantivessem a cabeça baixa e esperassem o momento certo. A maioria dos Blacks, junto com outros aliados e conhecidos da família, estavam de prontidão até então. Então, a notícia do ministério sendo tomado por Voldemort e suas forças no final de outubro era totalmente esperada. Doreia não esperava que Tom Ridley demorasse tanto assim. Certamente ele poderia ter alcançado a vitória até a segunda semana de setembro se tivesse se empenhado? Mesmo com tão poucos apoiadores marcados, precisar de mais 6 semanas para assumir o ministério era um pouco decepcionante. Isso fez Doreia se perguntar se o grau de dano na alma de Tom Ridley Jr. era tão grave que ele não tinha mais will suficiente para usar a terceira maldição imperdoável, a Maldição Imperius, para isso. Isso atrasaria uma tomada hostil, mesmo de uma organização tão sistematicamente incompetente quanto o Ministério da Magia britânico. Jerry Prevet havia ganho a aposta, pois afirmava que Voldemort estava tão diminuído que levaria metade do tempo para conseguir qualquer coisa em comparação com um Lorde ou Senhora das Trevas verdadeiramente competente. Frank acrescentou como nossa réia nessa frase, fazendo Doreia se perguntar se ela realmente estava estabelecendo algum padrão maligno com seu comportamento. Falando sério, o ministério estava podre. Assim, pelo menos, teriam uma desculpa para queimar o sistema até o chão e recomeçar. Já fazia mais de um ano desde que Doreia havia conversado com Cedric Diggory sobre projetar um governo modelo que fosse eficiente o suficiente para funcionar, mas cínico o bastante para resistir à disputa de posições das futuras gerações de Sonserinos e Grifinórios, sem falar nas minúcias compulsivas dos futuros Corvinais, e ele finalmente havia respondido a ela uma semana antes com meia dúzia de outros ex-alunos da Lufa-Lufa, 3 Corvinais, um Sonserino e um plano que todos os 11 concordaram que realmente funcionaria. Considerando que o Sonserino em questão era Maximus Deveril, uma estrela em ascensão no escritório internacional de direito mágico, Doreia estava inclinada a dar o benefício da dúvida quando chegasse a hora. O fato de uma das Corvinais estar atualmente empregada pelos arquivos centrais tranquilizou a Lady Potter e a Lady Black regente de que seu plano para melhorar o governo da Grã-Bretanha Mágica não entraria em conflito com os juramentos feitos pelos departamentos destacados. De fato, se os planos que Diggory e Gabriel Truman, o novo marido de Sally Anne, apresentaram a ela se concretizassem, o Ministério Britânico veria muito mais verdade, precisão e confidencialidade. Infelizmente, substituir o governo significava permitir que o governo atual se destruísse completamente, por isso a única resposta de Doreia à coruja urgente informando sobre a queda do ministério nas mãos de Tom Ridley foi pegar seu espelho e ligar para Susan Bones. Esperava que sua tia Amélia tivesse conseguido sair a tempo. Doreia não se deu ao trabalho de chamar Hildegard de Lestrange, o ex-aluno da Sonserina magro e de olhos atentos provavelmente já havia saído silenciosamente muito antes da tomada de controle. Ela sempre poderia pedir para Dee mandar uma coruja para os gêmeos Lestrange se estivesse realmente preocupada. Doreia, de fato, tinha alguma ideia de onde seu marido estava e de sua condição atual. Se não tivesse sido assim, bem, sua busca teria sido consideravelmente mais frenética. A aliança de casamento dizia que ele estava vivo, em completa estase e frio. Sua própria habilidade em adivinhação na água lhe dizia que ele estava por trás de proteções projetadas para dificultar seriamente a visão de longe. Também disseram que ele estava em um lugar completamente escuro e sem janelas. Além disso, ele não havia sido movido nem sequer visitado desde que foi colocado em estase. Então Doreia suspeitava que ele havia sido esquecido ou que seu captor pretendia mantê-lo assim por tanto tempo que seu marido não teria nada para voltar quando finalmente fosse libertado. Nenhuma das opções era aceitável para Doreia, por isso a busca por ele ainda estava em andamento e porque ela autorizou vários cadetes abortos abinis, que não possuíam as características familiares distintas.
a entrarem nas patentes inferiores da máfia siciliana em busca de informações relevantes quanto à localização exata do marido, que ela não sabia. A adivinhação tinha limitações. Chanchus estar atrás de proteções projetadas para impedir observação à distância significava que, embora ela pudesse usar a conexão deles como esposas para ter uma visão de perto dele, não conseguia ver nada ao redor e era essa última limitação que realmente frustrava. O marido dela estar sob uma proteção de Stasi tornava impossível rastrear sua assinatura mágica. A magia só era detectável quando estava em movimento, por isso proteções defensivas mal ajustadas não respondiam a incursões de Skibs. Normalmente, encontrar Chanshui seria fácil, porque ele era tanto o herdeiro Zabini quanto completamente destreinado em magia, então não sabia nada sobre como gerenciar sua assinatura mágica. No entanto, seu estar em Stasi significava que tudo nele era completamente móvel e inerte, então ele essencialmente não existia para métodos de rastreamento mágico. O fato de estar sendo mantido em um lugar com esse tipo específico de proteção também significava que tentar acessá-la cegamente por qualquer tipo de transporte mágico era tão imprudente que era estúpido. Se sua prisão fosse antiga e paranoica o suficiente para ter e manter proteções de visão ao longo prazo, provavelmente teria proteções contra aparatação e chaves de portal também. Se a árvore genealógica dos Zabini no Palácio Sabina tivesse trabalhado com assinaturas mágicas em vez de magia do sangue, Chanchus teria sido dado como morto no momento em que entrou em Stasi. De fato, para os especialistas em adivinhação e rastreamento dos principados, Dorei estava registrando seus feitiços como Alexandro Zabini, além de si mesma, devido à natureza do casamento e ao fato de que ela atualmente possuía suas chamas além das suas próprias. Isso significava que, para os Zabinis, Dorei era atualmente sua herdeira, seu herdeiro masculino, e eles respondiam de acordo com seus pedidos e ordens. Eles tinham precedentes para esse tipo de coisa e ninguém tinha problema com o que ela queria que fosse feito, então Graziano Zabini, mordomo do principado, estava alegremente garantindo que seus desejos fossem cumpridos. Dorei agradecia por haver um precedente, por mais inconveniente que ela achasse isso pessoalmente, senão tudo teria sido muito mais estressante. Não que não fosse estressante, mas poderia ter sido muito pior. O rastreamento baseado em sangue, usando uma amostra do sangue da pequena Cassie e também de alguns do príncipe Zabini, também se tornou menos confiável pela ala de Stasi sob a qual seu marido estava, embora menos severamente. A localização de Chanchus havia sido reduzida provavelmente à Sicília continental, mas além disso os feitiços respondiam de forma errática e pouco confiável, então os Zabini estavam sendo forçados a investigar devagar e pacientemente, infiltrando-se gradualmente em vários círculos da máfia em busca de novas e pertinentes informações sobre a identidade, o passado, a condição e provável localização de seu herdeiro. Ia levar tempo, mas Doreia tinha certeza de que conseguiriam trazer o marido dela de volta, mesmo que a liderança de Costanzo não desse certo como ele esperava. Ele disse que levaria tempo, então Doreia estava preparada para ser paciente. O ministério ter sido assumido por Tom Ridley Jr. exigiu certas mudanças na segurança da mansão Potter. A lareira teve que ser completamente desconectada, por exemplo, e corujas de presságio precisaram ser enviadas para todos os correspondentes e contatos de negócios de Doreia para informar que toda a comunicação deveria ser feita por canais não oficiais, até que a crise atual fosse resolvida. Como ela havia percebido recentemente que um bom terço dos contatos de sua falecida tia-avó na França e na Alemanha eram criminosos, isso era menos uma restrição do que poderia ser. Caixas postais trouxas não eram algo que bruxos realmente conheciam. Essas conexões sociais específicas, entre outras, às vezes faziam Doreia se perguntar o que mais sua tia-avó havia feito enquanto lutava contra o bem maior de Gellert Grindelwald no continente. Claro, Doreia não estava seriamente limitada pelo fechamento da lareira, afinal, ela ainda tinha seus elfos domésticos. Ela também não faltava muita coisa que realmente precisava fazer e que não tinham nada a ver com o colapso do governo bruxo britânico como eles o conheciam, a maioria delas ligadas às suas novas responsabilidades como Lady Black Regente. Mesmo com Dawn como representante oficial do Wizengamot Negro, embora os Black não frequentassem mais o Wizengamot devido à declaração de inimizade e rivalidade, e Dee como mordoma dos Blacks, Dorei ainda tinha responsabilidades demais para lidar pessoalmente, além de ser mãe de gêmeos. Suas responsabilidades com os Potter não ajudavam,
Pois mesmo com Fleur fazendo absolutamente tudo o que podia, ainda havia coisas que a parte francesa Viela não podia fazer em nome de Doreia, pois a adorável garota mais velha não havia jurado os juramentos certos. Não que Doreia quisesse que Fleur jurasse esses juramentos, mas ainda assim era problemático. Se Rance estivesse lá, não teria sido um problema, mas como o tio Nick havia aceitado seu cavaleiro como aprendiz, ele estava atualmente na Sicília, trabalhando até o limite aprendendo alquimia. O que Doreia era totalmente a favor, ela na verdade havia ordenado que Rance se dedicasse totalmente à alquimia e à joalharia até chegar ao nível de oficial, mas isso a deixava um pouco sem pessoal. Mesmo com vários abinis de olhos brilhantes e determinados, todos ansiosos para ajudá-la de qualquer forma possível. Os Abini eram da família do marido dela e agiam para servi-lo com ela como sua procuração enquanto ele estava detido. Eles não eram vassalos ou administradores da família Potter. A família Zabini, como uma só, se afastou de apoiar seu príncipe e se colocou inteiramente à disposição de Doreia, em sua qualidade de herdeira por casamento. Graziano, claro, ainda comandava o principado, mas o pai de Sanchus, Timóteo, havia sido completamente excluído dos procedimentos devido à traição à sucessão e ainda era príncipe apenas porque Sanchus ainda não tinha conseguido julgá-lo. Foi uma espécie de limbo legal, Timóteo Zabini tendo sido julgado e considerado culpado, mas sua sentença ainda não estava determinada ou executada. Como esposa do herdeiro injustiçado, e magicamente representante designada do herdeiro, como evidenciado pela capacidade de usar seu fogo interior, Doreia era atualmente a governante por procuração de Sabina. Na prática, tudo o que ela precisava fazer era deixar Graziano seguir em frente e assinar o que fosse necessário quando necessário. Graziano sabia muito mais sobre como Sabina precisava administrar do que Doreia jamais seria, considerando suas outras responsabilidades, mas como mordomo ele precisava da autorização da família governante para agir acima de certo nível. Como Timóteo estava preso em um limbo legal até Sanchus voltar e o marido provavelmente não apareceria tão cedo, isso significava que era Doreia quem teria que conceder permissão como representante e procuradora. Claro, ser proxy herdeira de Sabina e mãe da próxima geração da realeza Zabini significava ter um fluxo constante de parentes por casamento passando para conhecer seus filhos, garantir que ela estivesse com boa saúde, compartilhar fofocas e ajudar como achassem apropriado, mas Doreia não se importava com isso. Ela se sentia sozinha em casa depois de tantos anos cercada de pessoas em Hogwarts, então receber uma seleção sempre mutável de italianos Storm e clãs era até agradável depois que se acostumou com a forma como eles viam o mundo. Ela sabia que os Black tinham sua própria forma de ver o mundo que não estava tão alinhada com a dos outros, mas os Zabini eram tão diferentes à sua maneira. Possivelmente ainda mais estranho, já que nos Black as diferenças foram ensinadas desde o nascimento, mas entre Zabini era aparentemente quase totalmente instintivo. No entanto, inevitavelmente ela passou por momentos em que era tão fortemente lembrada do marido que seu coração doía, especialmente quando um Zabini se movia ou reagia exatamente como ela lembrava do marido. Costanzo Zabini, inspetor financeiro de escalão médio do Principado Mágico de Sabina, sabia consideravelmente mais sobre a confusão em que o herdeiro da família estava envolvido do que havia compartilhado com qualquer um. Os cargos eram uma tarefa complicada em qualquer uma das instituições marciais, legais e financeiras de Sabina. O posto técnico era determinado de forma geralmente meritocrática, com deferência adicional concedida àqueles com senioridade. Mas o posto real também levava em conta o quão próximo parente uma pessoa era do príncipe. Pessoas com poucos graus da família governante eram mais respeitadas porque tinham conexões. Isso era um fato da vida, entrar com as pessoas que tinham poder era a melhor forma de progredir. Sendo primo de terceiro grau uma vez removido do atual herdeiro do principado, que também era o governante técnico por procuração, e tendo sido convocado para atuar como duplo de corpo para ocultar a ausência do referido herdeiro, Costanzo estava realmente em posição muito alta, apesar de ter trabalhado no braço de fiscalização do Ministério das Finanças de Sabina por pouco mais de 6 anos. Esse avanço recente, somado ao seu excelente histórico de serviço, o colocou encarregado de compilar e proteger as informações trazidas pela Força-Tarefa Interdepartamental responsável por investigar a situação atual do herdeiro e manter a nova principessa atualizada sobre a situação. Devido a essa promoção, Costanzo só podia entrar em campo em circunstâncias excepcionais, o que era irritante, mas compreensível.
Ele podia lidar com a restrição imposta aos seus movimentos, era o que o incomodava esconder informações da esposa do herdeiro, que tecnicamente era seu príncipe naquele momento devido ao limbo legal em que Timóteo III se encontrava, mesmo sabendo que era necessário. Ele não contou a Doreia sobre Squalo Superbi, segundo imperador da espada e líder de fato da varia, porque isso não levaria nenhum dos dois a lugar algum. A bola estava firmemente no campo de Superbi e tudo o que podiam fazer era esperar até que ele desmoronasse. Costanzo tinha certeza de que Superbi iria ceder, espadachim e assassino gênio ou não, ele tinha 15 anos e era seguidor, não um líder. Seu líder, o homem a quem jurara fidelidade, era o mesmo com o herdeiro Zabini desaparecido, e Costanzo sabia, pelo breve encontro com o jovem mafioso, que Superbi não era o tipo de pessoa que se preocupava com mais do que o mínimo absoluto de autoengano. O adolescente queria seu chefe de volta e o Zabini deixou claro que ele tinha os recursos para isso. Tudo o que ele precisava fazer era esperar e Superbi viria até ele. Pode levar 1 ou 2 anos, mas provavelmente não mais do que isso. Enquanto isso, Costanzo fazia o que podia para obter o contexto e os detalhes tanto sobre a Vongola quanto sobre a máfia em geral que seriam necessários para adicionar contexto a qualquer decisão tomada assim que Superbi cedesse e lhes fornecesse as informações necessárias. Seria um negócio longo e lento e muito provavelmente nunca chegaria ao nível que Costanzo preferiria, mas uma ampla gama de informações dos níveis mais baixos da sociedade mafiosa era tudo que provavelmente recebiam. Haveria muita desinformação, tanto acidental quanto deliberada, generosamente semeada ali, mas também haveria verdade suficiente para que os videntes emprestados da aquisição de inteligência verificassem de forma independente o que realmente estava acontecendo. Por mais banal que soasse, tudo o que ele precisava fazer agora era esperar. O tamanho exato do Principado de Sabina dependia de como você definia o termo Principado. Se você se referia à própria cidade-estado mágica, murada e protegida desde o fim do período romano contra incursões trouxas e a interferência da Igreja Católica Romana, então Sabina cobria cerca de 80 milhas quadradas, incluindo os extensos terrenos que continham o Palácio Sabina, que era a residência dos príncipes de Sabina e sede do governo. No entanto, se você incluísse todo o território que Sabina governava em assuntos mágicos, então Sabina era muito, muito maior. De fato, pela lei internacional mágica, o Principado de Sabina governava todos os bruxos, bruxas, seres e quaisquer outros sujeitos ao Estatuto de Sigilo em todo o Lácio, Úmbria, Marcas e metade da Emília-Romanha. Isso totalizava cerca de 200.000 almas, quase metade dos quais eram bruxas e bruxos. A maioria dos demais eram abortos e trouxas em desconfiança, com a fração restante composta por mágicos não humanos. Assim, em assuntos da Sabina mágica governava cerca de 1/4 do Estado italiano moderno, sua dominância na região sendo contestada apenas pela Confederação Mágica de Nápoles e Sicília, que ocupava um território maior, mas era menos influente em outros lugares. Em parte porque, mesmo após quase 2 séculos de governo compartilhado, os conselhos governantes de Nápoles e Sicília ainda não se davam nada bem. Blaise, é claro, já sabia de tudo isso, no entanto, ainda era interessante ouvir a visão do professor sobre toda a situação. La Confederazione de Nápoles e Sicília era única por restringir o acesso à educação dependendo da origem de um nascido trouxa. Em toda a Europa, se uma criança tinha magia, ela se qualificava para uma educação. Provavelmente só entrariam em uma escola técnica, mas ainda assim receberam uma educação mágica completa e todas as oportunidades associadas, independentemente do comportamento dos pais ou da possível existência de um registro criminal trouxa. No entanto, a Confederação, em resposta às dinastias criminosas trouxas que infestavam seu território desde o século XVII, negou a admissão no mundo mágico a qualquer criança que, ao completar 11 anos, pertencesse a uma família mafiosa de qualquer forma, a menos que essa criança já tivesse demonstrado disposição para se afastar completamente de sua herança trouxa. Foi assim que Alexandro Zabini não recebeu a educação que seu talento e herança inatos deveriam lhe ter dado. Se ele não tivesse sido escolhido pela magia como cônjuge perfeito para Réia, nunca teria descoberto do que lhe foi privado. Nem a família Zabini mais ampla teria descoberto sobre ele, ou pelo menos não até Blaise eventualmente herdar e descobrir por si mesma a enganação do avô. Eventualmente, Blaise sabia que teria procurado os motivos pelos quais não podia fazer mais do que o básico absoluto da magia da família,
Mas até lá Alexandro Zabini provavelmente já estaria congelado por um tempo e a família teria ainda menos ideia de por onde começar a procurar. Devido a essa política educacional restritiva, a Sicília tinha a menor população de nascidos trouxas per capita de qualquer região europeia e Nápoles não era muito melhor. Em vez de uma única escola abrangente, a Confederação oferecia meia dúzia de faculdades especializadas, cada uma das quais proporcionava aos seus alunos a educação necessária para prosperar em uma área específica de estudo. Os pais de um aluno também podiam escolher colocar seu filho como aprendiz de um bruxo ou bruxo específico, caso em que esse bruxo teria controle total sobre a educação do aluno até a maioridade do aluno. Havia alguma supervisão governamental sobre os aprendizados para garantir que um certo padrão fosse mantido, mas as pessoas ainda escapavam despercebidas. Às vezes de forma deliberada, havia um certo nível de crime organizado mágico apesar dos esforços da Confederação, e os membros preferiam educar seus descendentes em particular. Nada tão estabelecido quanto as várias famílias do crime organizado trouxa, mas o potencial estava lá. A última parte era algo que Blaise sabia por ouvir seu Zio Graziano, o novo professor de cultura mágica europeia de Hogwarts não mencionou nada. Provavelmente nem percebeu que isso era um problema. Era algo que as pessoas não falavam muito nos círculos mágicos, pois era visto como um constrangimento e não havia evidências suficientes de irregularidades para agir de forma coerente. Como Blaise suspeitava que poderia acontecer, o aumento abrupto na qualidade da educação oferecida por Hogwarts e a maior variedade de aulas disponíveis reduziram severamente o número de calouros interessados em participar de um grupo de estudo fora do expediente. Cerca de metade dos alunos do primeiro ano da Lufa-Lufa se juntou, junto com um terço dos Corvinais e um quarto dos Sonserinos, mas havia apenas 3 Grifinórios que demonstraram interesse e era improvável que todos os 30 recém-chegados durassem o ano inteiro. A constelação era, afinal, antes de tudo, um grupo de estudo, um grupo com o qual aprender coisas novas. Embora não atribuíssem lição de casa, a maioria dos alunos ficou visivelmente à frente do ano e ficou à frente, o que representava bastante trabalho além das disciplinas obrigatórias e das novas matérias recentemente adicionadas ao currículo. Como não havia necessidade urgente de segredo naquele ano, Hermione havia elaborado um contrato mais básico e liberal para os alunos de 11 anos assinarem, estabelecendo apenas que eles deveriam seguir certos padrões explícitos de comportamento no grupo e não usar as habilidades aprendidas para atacar outros alunos. Legítima defesa, claro, era permitida, mas isso não foi mencionado no contrato, então provavelmente levaria um tempo para os calouros perceberem. Esses novatos também não receberam pulseiras com chave especial, embora Hermione tenha notado suas afinidades e nível de foco para os registros. Era uma informação útil de se ter. Ensinar as crianças foi delegado aos alunos do 5º e 4º anos, para a alegria de Blaise. Ele havia sido designado, depois que Hermione fez os cálculos das provas, para o quartil superior dos alunos do 3º ano, os do 2º ano do ano passado que ele lembrava com não muito carinho, e eles eram exatamente tão difíceis de controlar quanto ele lembrava. Estava piorando também, já que a maioria deles estava entrando na puberdade com toda a loucura que isso implicava. Blaise até agora conseguiu evitar desviar o cérebro do jeito dos colegas, até Doreia ficou um pouco estranha de vez em quando entre 12 e 15 anos, mas ele não era tão otimista a ponto de assumir que isso duraria para sempre. Ele percebeu que pessoas com afinidade da chuva pareciam manter suas mentes por mais tempo do que aquelas com qualquer outra afinidade, mas Voldemort, que logo faria 20 anos, começara recentemente a mostrar sinais de ter uma paixão completamente ridícula por Remus Lupin, então Blaise sabia que seus dias estavam contados. Pelo menos teria bons amigos ao seu redor para tirá-lo da encrenca, assim como ele fazia o esforço de ser a voz da razão e protegê-los da própria estupidez. Amizade era tudo sobre reciprocidade, afinal. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.